Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Hoje falamos novamente sobre a fome no Brasil. Por anos a gente conversa por aqui sobre os dados da fome. E nos últimos 10 anos o Brasil foi do céu ao inferno quando o assunto é enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional. Em 2014, ainda no governo Dilma, o Brasil historicamente vencia a fome ao sair do mapa da fome mundial, só para ver 7 anos depois retornarmos com tudo ao fundo do poço. Em 2022, mais de 125 milhões conviviam com algum nível de insegurança alimentar e nutricional no país. E desses 125 milhões, 33,1 milhões na insegurança alimentar grave, na fome. Hoje o Brasil vive um novo momento de enfrentamento à fome, quando finalmente os números da fome começam a baixar. Estamos vencendo a fome no Brasil? Como combater a fome sem se alimentar de veneno, de agrotóxico, com soberania alimentar? Olá, você que está nos ouvindo agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando o Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Você sabia que esse podcast já chegou aos 1.000 seguidores no Spotify? Pois é, por que você não vem com a gente? Vamos rumo aos 2.000. Segue a gente aqui, toda semana tem podcast novo, toda semana tem Cantos do Sabiá, comida de verdade aqui pra você. Segue a gente aí. E agora sim, vamos falar sobre a fome e as saídas para a fome no país. Estamos vencendo a fome no Brasil? Como combater a fome sem se alimentar também de veneno, de agrotóxicos, com soberania alimentar? É para falar desse tema tão importante que a gente convida para nossa mesa Fernanda Tavares, ela que é nutricionista, mestre e doutora em nutrição pela UFPE. Atualmente é professora do Laboratório de Nutrição em Saúde Pública do Departamento de Nutrição da UFPE. E hoje é também a nossa convidada. Fernanda, muito bem-vinda ao programa. Bom dia, João. Muito obrigada pelo convite, Bom dia, ouvintes, espectadores. Que massa, Fernanda. E olha, muito obrigado mais uma vez, Essa é a segunda participação com os nossos programas por aqui. Quem quiser ouvir mais uma vez, vá lá no Comida de Verdade. E olha, Fernanda, a fome ela é um assunto assim que a gente já debateu demais, Assim, em momentos bem diferentes no Brasil, De quando a gente saiu do mapa da fome em 2014, a fome voltando ali em 2017 e o Brasil voltando ao mapa da fome em 2022, durante o governo Bolsonaro. A fome ela é histórica no Brasil, Fernanda? Isso, verdade, Eu acho que é o Brasil, E vamos dizer que ele representa um conjunto de realidades no mundo inteiro, Então, é um problema histórico, se a gente for pegar a história da humanidade, em diversos momentos, diversos cenários que propiciaram, inclusive em países hoje, conhecidos como o eixo rico do mundo, também vivenciaram, mas no nosso país, vamos, pensando, é um país de história colonial, de escravidão, então a gente tem uma mazela, de desigualdade, que foi construída historicamente, de uma forma muito intensa e perene, e para vencer isso, para superar isso, não vai cair do céu, então exige trabalho, da mesma forma que houve algum trabalho para a gente construir o cenário que a gente constrói hoje, então houve Josué de Castro já falava, então é um mal fabricado do homem contra o próprio homem, porque são condições que favorecem, determinado modo de vida, que favorece com que grupos, se apropriem de uma riqueza maior, de um controle maior sobre os meios, e dependendo de como tiver a construção de interesses, uma grande parte da população fica excluída, e aí fica à mercê de correr atrás para tentar sobreviver, e é importante, inclusive, você trazer isso, porque, assim,
a fome, a gente tá falando de fome como se ela fosse uma coisa natural, né? Mas não é falta de comida, né, Fernanda? Não existe essa falta de comida no mundo, não é? Especialmente no nosso país, É, né? perfeito. Então, a gente vai ter situações, né, de algumas localidades que eles têm realmente uma dependência externa Uhum. maior de alimentação, então, assim, a produção de alimentos, ela é mais difícil, né, tem cenários, né, que isso acontece em algumas localidades de ilhas, que são rochosas, então você vai ter alguns cenários que a natureza desfavorece e você tem realmente uma dependência externa maior, mas não é o caso do Brasil, né, então o Brasil é um país continental, né, então ele tem uma diversidade regional, uma diversidade é, na, de biodiversidade, né, então a diversidade da natureza é bem bastante, né, Verdade. rica, então a gente tem uma riqueza de diversidade natural, de cenários, né, naturais, e assim, o Brasil aprendeu, então, por muito tempo a gente não foi um país produtor de alimentos, porque o foco era a produção de commodities, que não necessariamente eram alimentos, né, então, pau-brasil, cana-de-açúcar, ciclo de minério e tal, então, Que, como você falou do histórico, né? É interessante você ver como essa produção de commodity, você tá falando de muito tempo atrás, ainda está aqui, está presente, né, Fernanda? o diferencial é que, assim, a gente acabou de décadas para cá, né, Hum, virando produtores de alimentos, mas esses alimentos também virando commodities, isso, olha né? só. Então, os alimentos básicos, e aí hoje a gente vê a questão da produção de carne bovina, de soja, Hum, né, para exportação, como algo muito pesado, né, de visibilidade, de captação de recurso público, uhum, e de propaganda mesmo, né, como algo que é o que sustenta o Brasil, né? Quando a gente tem, assim, um país que tem uma potencialidade enorme, né, de ter uma economia bastante diversificada é verdade. e de ter produção de alimentos, mas, assim, que essa produção de alimentos, ela também seja pensada de uma forma a beneficiar o seu mercado interno e a ter a questão do meio ambiente, né? Então, do respeito ao meio ambiente, porque se a gente trabalha do jeito que a gente está trabalhando, né? Nessa lógica de degradação ambiental, de recursos, a gente está aí com as mudanças climáticas, Perfeito, né? Não exatamente. é uma promessa, ela é uma realidade. E, assim, uma das indústrias, né, que mais tende a sofrer com isso é a própria agricultura, né? Então, É a verdade. agricultura também se industrializou e ela, ao mesmo tempo que ela é uma causadora, né, nesse sentido de como ela se estruturou como monocultura, né, como o uso de agrotóxicos, como uma produção, Uhum, né, de larga escala de devastação do ambiente natural, né, dos recursos naturais, então você é, queima, desmata tudo para poder colocar ali um cultivo específico, seja soja, seja gado, seja arroz, né? E desmata toda a biodiversidade e perde aquilo. Então, isso vai causando, tendo consequências, né? Tem um lucro enorme uhum. envolvido aí. Mas que gera uma desigualdade. É. E veja que coisa, né? Você tá falando de tantos processos que trazem a fome, né? Pra você ver como não é uma coisa que, assim, de repente o Brasil passou fome. Não. Olha quantos processos precisaram acontecer, ser autorizados para que a gente chegasse num número tão assustador da fome mesmo, né, Fernanda? O governo anterior, né, o governo Bolsonaro e a pandemia, elas evidenciaram isso de uma Isso. forma Uhum. drástica, assim, né? Foi um saculejo, um tapa na cara É. até para quem quisesse minimamente entender o assunto, porque você via ali recordes de produção e de exportação de alimentos, Isso. Perfeito. enquanto a população do país sofria com inflação de alimentos, Uhum. né? Então, os alimentos estavam mais caros, juntando com a queda no poder aquisitivo dessa população, tanto por aumento do desemprego, como também aumento da renda do trabalhador, né? Então, aquela pessoa que estava no mercado formal também perdeu renda, Sim. né? Isso desde, né, do fim do governo Dilma, governo Temer, e foi intensificado porque realmente foram escolhas, né,
intensificação do neoliberalismo do Estado mínimo no Brasil, né? Então, você reduzir investimento público, né, de forma bem intensa para garantir, né, a, os juros da dívida, né, os juros altos, né, E afetando a nossa alimentação mesmo, né? Assim, trouxe números que são. Gente, a gente fala números históricos porque eles são históricos. A fome, ela bateu na cara, muito bem colocado por Fernando aqui, na gente. E olha, Fernanda, até pra gente entender que fome é essa, assim. A gente fala de insegurança alimentar, insegurança nutricional. O que é essas inseguranças que a gente tá enfrentando até hoje, né? Você pode explicar pra gente? assim, a gente tem a questão do problema alimentar e nutricional, Perfeito. né, vamos pensar de uma forma geral. Quando a gente fala em segurança alimentar, né, então é uma forma que a gente foi refletindo historicamente para entender e tentar ter medidas, né? Então, a insegurança alimentar, à medida que a gente tem, que é a escala brasileira de insegurança alimentar, que ela começou a ser utilizada no Brasil em 2004, né, já foi validada e adaptada de uma escala criada nos Estados Unidos nos anos 90, né, que dos anos 90 para cá começou a ser também adaptada e validada para outros países. E aí, qual é a vantagem disso, né, de você ter uma escala? É porque você tem uma comparabilidade, tanto no seu país ao longo do tempo, do seu território ao longo do tempo, como tem como você comparar com outros países. E aí é uma escala assim para medir um fenômeno que é bem objetivo e subjetivo ao mesmo tempo, né? Então, a insegurança alimentar, com essa medida, né, que a gente fala, ela vai dizer assim, como é que está o meu acesso da minha família, né, à alimentação. E aí ela são questões, né? Então, a gente está com hoje a nossa escala completa, a versão completa tem 14 questões, quando tem menores de 18 anos no domicílio, se tiver só maiores de 18 anos, ela fica menor, é até 8 questões, mas ela mede, assim, então se as pessoas tinham segurança, né, certeza de que não ia faltar comida, né, e aí ela também faz um recorte recordatório dos últimos 3 meses. A FAO tem uma escala, né, também nesse sentido, só que a escala da FAO é diferente no sentido que o recorte dela de tempo é maior, né, 1 ano, e ela tem algumas perguntas diferentes que aí varia o ponto de corte, né, para a gente medir. Por isso que os números não são exatamente iguais, quando a gente tem a publicação do dado da FAO e a publicação do Brasil, né, dos estudos brasileiros, porque as escalas têm sua Eles tiram diferença de de lugares corte diferentes, e entendi. de medida de tempo, né, então, até a FAO, ela publica os relatórios dela por triênio, comparando os últimos 3 anos. A escala, quando a gente mede, ela faz aquele recorte de tempo. Então, a gente teve em 2020, 2021 e 2022, então foram pesquisas que sequer foram, né, financiadas pelo governo, que normalmente era o que acontecia, então a gente não tinha o Estado, o poder público sequer querendo saber disso, né, mapear esse problema. Então, ele foi mapeado porque houve pesquisadores que, né, já trabalhavam, que apoiaram o IBGE em outros momentos, junto com outros apoios, se reuniram, vão fazer uma pesquisa nesse momento de pandemia, que é um momento crítico. A gente já tinha um sinal, assim, a gente oficialmente voltou para o mapa da fome em 2022, mas isso aí já estava, Os né, indicadores já estavam apontando para lá, né? antes, né, então, assim, em 2018, a gente teve a publicação do IBGE, da PNAD, né, e ela já mostrava que a gente estava no limite, a gente já tinha retrocedido em relação a 2014, quando a gente ia sair do mapa da fome, e aí a gente ficou no limite e já tem todos os alertas. Além desse indicador da EBIA, né, na PNAD 2018, também já tem estudos da questão da extrema pobreza, né, mostrando que o crescimento da extrema pobreza no Brasil, da pobreza e extrema pobreza, então que o indicador de renda, como no nosso país é um país urbano, né, desde a década de 80, a gente, assim, é um país já com a maior parte da população urbana, isso se intensificou, a produção de alimentos, né, fora, né, o agronegócio, os grandes, ela não é algo que está, uma questão que a gente tem que avançar, não é algo que esteja como uma economia importante para o trabalhador médio, né, então
a questão da renda ela é um determinante muito forte da segurança alimentar. Então, quando você tem redução, aumento de desemprego e tem a massa que está trabalhando com a redução da sua renda, que foi o que aconteceu, né, de 2016 para cá, É a né, tempestade até o ano perfeita, né? passado, aí você vai ter um impacto na segurança, é um determinante direto, né? Então, teve esses alertas já em 2018, ó, isso era visível, né? Quando a gente começa a ver o aumento da população na rua, o aumento de gente pedindo, que a gente passou um Fora, tempo fora sem. a destruição, Fernanda, de órgãos de defesa também, né? Como foi o CONSEA que foi desativado, né? Isso, De Conselho não de aí assim, Segurança, enfim. é a lógica do neoliberalismo, né? E do neoliberalismo, o Estado tem que fazer o mínimo. Então a gente viu o que acontece quando o Estado faz o mínimo. Então houve a do desmantelamento, né, extinção do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Alguns CONSEAs estaduais e municipais continuaram funcionando sem ter uma articulação federativa, né, sem ter o recurso do governo federal, então isso empobreceu, dificultou o trabalho, né, imensamente, dos conselhos, estados e municípios que queriam fazer alguma coisa, né? Então a gente não tinha o apoio do governo federal para essa questão, né? Então não vamos mexer, é a mão livre do mercado. Então o agronegócio aí, movendo tal, então para eles era mais interessante exportar, que o dólar estava alto, né? Então eu escutei até um economista, não, mas é porque lá fora o mercado consumidor pode pagar mais. Aí assim, normal, a A lógica fome fica normal, né? econômica pura, assim, do número, é isso, né? Então, lá eles pagam R$ 5 $1, paga em dólar, né? Então eu ganho 5 vezes mais do que se eu vender para o mercado interno. Então eu quero lucrar. Então a lógica é essa. O, a população aqui, né, perdeu emprego, É quem por está isso. tá empregando está pagando menos, então que se virem, né? Então, assim, juntando isso, uma grande parte da população excluída, né? Aí a gente viu, então, assim, era visível nas ruas o aumento da população pedindo comida, crianças que a gente passou um tempo sem ver, assim, famílias inteiras e crianças na rua, então a gente meio que voltou ao cenário dos anos 80, 90, né, que a gente passou um bom tempo para vencer, então quando a gente saiu do mapa da fome, não foi um trabalho de 2013 para Perfeito, 2014, exatamente. né, foi um trabalho, uma construção de política pública, um aprendizado continuado, né, a partir de 2003. Então, quando a gente teve a Lula, né, assumindo a questão do combate à fome como uma prioridade, né, e criando os primeiros programas, primeiros não, né, a gente já tinha programas, mas assim, programas com a maior alcance, né, com maior Sim. cobertura e uma junção, então, escutando e recriando o CONSEA. A gente teve um primeiro momento de CONSEA no governo Itamar Franco, né, então, de 93 a 94. Então, ali tinha Betinho, Aldo Moro, figuras históricas, né, na denúncia das desigualdades sociais, no enfrentamento da Sim. fome, né, que criaram a ação da cidadania contra a fome e a miséria pela vida. Então, ali só que foram 2 anos, então teve só Uma um rápida tempo de participação, né? desenhar, de refletir, de discutir, de propor alguma coisa. Mas aí foi engavetada essa história e a gente retoma com o governo Lula, e aí a gente retoma com 2 anos de governo Lula, mais um governo Dilma, e aí começa a se construir uma política pública e fazer programas diferenciados, e aí a gente começa a ter um trabalho. Mas veja, 2003 para 2014 foi um tempo, Para né? você ver como é fácil, né? A destruição ela é muito rápida, né? E assim, a Exatamente. gente tá falando desse novo momento, inclusive, né, Fernanda? Que é mais um novo momento, né? Depois da destruição, tentando novamente se reerguer. Éramos 33,1 milhões na insegurança nutricional grave. Passa o ano e a fome desce para 8,7 milhões. São os dados do próprio IBGE, né? O que mudou, Fernanda, para que, então, né, nesse curto intervalo, digamos assim, do caos, a gente conseguir fazer um levante mesmo, né? O que mudou? Pronto, aí veja, esse aprendizado histórico, né, de Olha aí. 2003 a 2014, ele foi muito importante É para a verdade. gente
ajudar a ter essa redução importante em pouco tempo. Uhum. Não é que resolveu, a gente tem muitos desafios ainda. Foi a fome que No mudou, né? A enfrentamento da insegurança fome ainda está aqui. e da segurança alimentar e nutricional, ou Olha aí. seja, não é só as pessoas não terem o que comer, mas elas Uhum. terem o que comer e comer de uma forma saudável. Então, isso é um desafio, né? Uhum. Então, a gente tem muitas questões ainda para serem trabalhadas. Mas, assim, o que a gente teve de vantagem que ajudou nesse processo foi justamente como tinha um aprendizado histórico, o CONSEA foi recriado, né, imediatamente, logo no início do governo Lula, nesse Lula 3, né, Uhum. no governo de transição. Então, foi feito um levantamento, né, todo aquele trabalho de relatório para identificar o que estava, o que foi desmontado, o que não tinha, o que precisava. Então, pessoas, né, da área da segurança alimentar e nutricional participaram ativamente desse momento de governo de transição, ajudaram a propor medidas que já, assim, iam ter uma atuação direta. Então, por exemplo, a questão da volta do Bolsa Família, né, havia sido mudado para Auxílio Brasil, e o Auxílio Brasil, ele tinha menos controle de entrada, né, e, além disso, não tinha as condicionalidades Sim. de saúde e educação atreladas ao programa. Então, você tem uma volta do Bolsa Família com suas condicionalidades, né, articulando com saúde e educação, e o valor, né, então foi os R$ 600 que conseguiu permanecer, né, assim, em 2022, né, no último ano, Bolsonaro colocou o Auxílio Brasil com esse valor, mas aí era aquela coisa, o Auxílio Brasil, ele tinha data para vencer, que era dezembro, então, assim, dependia de uma outra construção. Então, assim, acabou o Bolsa Família, que era um programa regido por uma lei, né, que já tinha passado por Congresso, tudo, colocou o Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família, mas por período temporário, que era um ano, exatamente o ano 2022, e colocando R$ 600 para todo mundo, né? Então, no governo de transição já mudou para o Bolsa Família, e aí colocando esse valor de 600, mas aí com os diferenciais, então um recurso a mais para quem tinha crianças em casa, né? Então, Importante. menores de idade, porque justamente nos dados das pesquisas, né, mostrava que o público, né, historicamente já era isso, e com as pesquisas da Vigisan, Uhum. isso foi ainda mais confirmado. Então, famílias que têm que têm menores de idade, que têm crianças, eram as famílias mais sacrificadas, né? E quanto maior o número de menor de idade, né, de Sim. crianças, pior a situação. Aí, fora isso, né, então a retomada com CONSEA, com toda a reestruturação, né, então PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, voltou, Perfeito. né, então é um programa bem estratégico, porque ele apoia o agricultor familiar, que é a produção de alimentos, né, na localidade, a produção de alimentos, né, mais saudável, e o agricultor familiar também foi um grupo que foi muito atingido, né, na pandemia e na ausência de política pública, né, Sim. dos Uhum. últimos anos. Então, o desafio agora é reorganizar, porque muitos agricultores deixaram de ser agricultores, então é reorganizar esse grupo, e, assim, com toda a burocracia, a legislação que precisa ter para os municípios aderirem. Então, a gente tem um desafio hoje de ampliar o CISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Uhum. Então, ele nasceu, digamos, o CISAM nasceu naquele primeiro momento de enfrentamento da fome, de 2003 a 2015, né? Mas ele foi muito organizado, idealizado, né? Tem uma lei e tudo, mas na prática, para isso acontecer, os municípios aderirem, incorporarem, como acontece, por exemplo, com o SUS. O SUS também passou por esse processo, né? Ele não foi colocado lá na Exato. Constituição e no outro dia estava tudo, né? As UPAs, as unidades de saúde da família, isso foi todo um processo histórico. Aí a gente está no desafio agora de fazer isso com o CISAM, né, fazendo com que o gestor público, a população, né, acredite, se mobilize para que a gente tenha um CISAM, um SUAS, que é o Sistema de Assistência Social, estruturado, porque, assim, o que ficou bem evidenciado nesses últimos anos é a importância das políticas públicas, né? Exatamente.
combate à fome, a própria saúde, a educação, e veja como esses temas eles se conectam, né, quando a gente fala de alimentação, Exatamente. porque a É, alimentação, ela atravessa todas essas pautas. Da mesma forma que é, você falou da política para destruição, né, é importante a gente ter essa política também para revitalizar. E que bom que a gente não está partindo do zero, né? Já existe o CONSEA, já existe o PENAI, o PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos e tantos outros. Que importante isso. o PNAE voltando, teve um reajuste, então, porque o Uhum. PNAE também estava com seu recurso defasado. Então, assim, você vê, tem trabalhos na universidade, a gente vê, assim, situações de famílias, né, que as crianças estudam em creche, né, então, ou na educação infantil, nos primeiros anos, e têm acesso às 5 refeições no dia. Para quem não Então, sabe, o isso faz um PENAI, ele é diferencial o Programa enorme. Nacional de Alimentação Escolar, né? Então veja que Isso. diferença dentro da escola, para quem não tem acesso muitas vezes à comida em casa também, né, Fernanda? E é assim, é ter o acesso, então você garante a segurança alimentar mais imediata, que é garantir a comida, Isso. né? As crianças não passarem fome, e você tem a questão da regulamentação para ter uma alimentação mais saudável dentro da escola. Não é só Então, isso comer bem, abarca né? outra área fundamental da segurança alimentar e nutricional, que é você ter uma alimentação saudável, né, para que as crianças, os estudantes, eles cresçam Que com massa. a nutrição adequada, necessária, e mais protegidos, né, de uma alimentação prejudicial, que esse é um grande problema também que a gente tem, né, muita gente está comendo, né, mas Mas está comendo o comendo quê, né? muita coisa que faz mal. Muito bem. Olha só, a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa, mas volta já, porque estamos mudando os nossos momentos da fome, do combate, desse enfrentamento à fome. Mas ainda tem uma caminhada gigantesca. Mas fica aí, a gente volta já para discutir sobre isso. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. O tempo está passando e o cronômetro da violência contra as mulheres continua a contar. Você sabe como denunciar a violência contra as mulheres? A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, é um serviço oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Dê um basta na violência contra as mulheres. Ligue 180. Uma campanha do Centro Sabiá. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Fernanda Tavares. Hoje, o nosso assunto é vencendo a fome no Brasil. Fernanda, é verdade que hoje estamos em um momento muito diferente, né? Muito mais confortável. De 15,5% da população na insegurança grave para 4,1% no novo governo Lula. E aí, mas é isso que você estava falando antes da gente parar, né? Não basta só se alimentar. É preciso recuperar a qualidade do alimento, né? Alimentar sem veneno. A fome, ela é aliada do agrotóxico. Fernando, essa retomada do combate à insegurança é importante pensar, né, no agrotóxico, nesse veneno, na nossa soberania alimentar no Brasil, né? Afinal de contas, ainda somos recordistas no consumo de veneno mundial, né? João. E aí, assim, entra aquela questão que a nossa sociedade, né, a nossa vida é complexa, e a gente não pode, não, melhorou, né, assim, a gente está num momento que respirou fundo, a gente agora tem um governo que não entende que isso é importante, que é uma política pública, que tem que construir, né, e tem escuta para a sociedade civil organizada que trabalha, estuda e vivencia essa temática, né? No entanto, né, a política ela é muito importante nesse processo. Então, veja, a gente parte de decisão política para ter ou para não ter, Isso, né? exatamente. Programas, uma estruturação de enfrentamento a esses problemas, né? Mas, assim, o governo atualmente, né,
Congresso Nacional, ele, majoritariamente, ele está junto com as causas do agronegócio, do agrotóxico. Então, não Isso não adianta, mudou, né? A população, ela precisa entender o seu papel, a sua importância de estar atenta a esses temas que eles vão agir diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a comida que a gente come, ela tem uma determinação política muito intensa das escolhas, da legislação. Então, assim, a gente tem um presidente, né, um executivo, que ele está trabalhando com medidas muito importantes. Então, fez um decreto da cesta básica, que ampliou a lista de alimentos naturais e regionais, né? Então, abarcando as diferenças regionais do país, que priorizou os alimentos naturais, né? Fez uma redução dos alimentos ultraprocessados, né? Industrializados, que são os mais prejudiciais à saúde, né? Os ultraprocessados. No entanto, o governo não é uma ditadura, né? O executivo. Então, ele depende de apoio, de aprovação no Congresso, e até dentro do governo você vai ter disputas ali, né? Porque um governo, ele vai ter que estar escutando todos os lados. E o lado que defende, que lucra, que se estabeleceu-se a vida inteira, né, com A gente já sabe, agrotóxico, né? por exemplo, Exatamente. Uhum. né, ele está lá pesadamente eles têm uma bancada inteira e se aliam com outras bancadas para ter maioria de votos. Então, por exemplo, o PL do Veneno passou ano passado. Isso. Né? Uhum. Então, o PL do Veneno, ele ampliou, flexibilizou, facilitou a aprovação de novos agrotóxicos. Houve um movimento para Lula vetar, né? Então, inclusive coincidiu com a semana da sexta Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, houve um movimento veta, Lula, não sei o quê, ele vetou uma parte importante e o Congresso derrubou o veto. E que é bem Então, simples, né, Fernanda? Que, no fim do fim, a gente precisa, para combater a fome, alimentar, inclusive, quem nos alimenta, né? Alimentar um mercado que alimenta o Brasil, na verdade. Exatamente. Então, o investimento na agricultura familiar, né, especialmente, né, da estrutura, da apoio para que essa agricultura ela seja né, mais sustentável. Então, tem a agroecologia. Então, a agroecologia, você sabia, né? São um dos promotores. Então, a agroecologia ela é uma frente importantíssima que cresceu, mesmo com as dificuldades, né? Mesmo sem apoio, mas ela precisa de investimento para que a gente faça uma transição agroecológica e a gente possa produzir muito mais alimentos diversificados. Então, não adianta a gente, né, pensando na nutrição, não adianta só o arroz, feijão e carne, assim, tem que ter os outros alimentos, tem que ter a verdura, tem que ter a fruta, tem que ter uma variedade de alimentos, né? E aí, para isso, a gente precisa investir na agricultura mais local, nos territórios, né, nos sistemas curtos de produção. E aí, do mesmo jeito que o agronegócio é um agronegócio hoje, ele cresceu e ele tem uma importância econômica e um apelo grande no Brasil, mas não foi do nada. Teve investimento público pesado ali, né? Então, principalmente da ditadura para cá, eles têm plano safra, eles têm vários e vários incentivos. Então, se eles cresceram dessa forma, a gente pode também crescer, e até os grandes, mas de uma forma que faça uma mudança tecnológica, né, de perspectiva para a produção de alimentos mais naturais, de uma forma mais natural, respeitando as leis da natureza, né, respeitando, né, para a gente também enfrentar a mudança climática. Então, o enfrentamento de mudança climática, ele está junto com o combate à fome e a promoção da alimentação saudável. Não dá para separar. Exatamente. Né? E eu acho legal que você trouxe. E eu acho legal que você trouxe isso, né? A gente não quer só o arroz, o feijão e a carne, né? Lembra imediatamente a música, né? A gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte também, né? É importante isso, Fernanda. Muito bem. A questão da, né, ver como a arte ela também inspira, né? Então tem várias músicas, né? Isso, exato. Textos literários, outros que fazem a gente refletir nisso e
E é a questão humana, né, completa. Então, assim, a cultura, o lazer, a arte faz parte. Porque hoje uma das pandemias que a gente vive é o problema de saúde mental, né? Uhum. Então, a saúde Sim. mental, que a gente fala saúde, é saúde integral, né? Mas, assim, para uma leitura mais fácil, saúde mental, que tem a ver com a saúde do nosso corpo também, ela também é reflexo desses ambientes, né? Então, o Isso. ambiente Total. da fome, da violência, da má alimentação, da falta de cultura, de lazer, de Uhum. moradia. Então, todas as questões outras, né, de educação de qualidade, de perspectiva, né, de humana, então isso vai influenciar também na saúde mental. E Completamente. os agrotóxicos estão aí, né, assim, os contaminantes, os poluentes estão aí para chegar e fazer uma bagunça no nosso organismo e também na natureza, que é uma bagunça que a gente sequer consegue dimensionar o tanto de distorção isso vem causando. E nem dá, né? Porque assim, são tantos novos agrotóxicos que quando você vai ver, ah não, já é Exato. outro agora, né? Pois é, uma loucura. Então, assim, vamos investir, o que se investe de recurso para agrotóxico, vamos investir na produção diversificada, sustentável, né? E, assim, é difícil, mas é possível, né? Tem as agroflorestas, então a gente já tem tanto estudo, já tem tanto conhecimento acumulado e até assim o conhecimento ancestral, Total. mas a quebra da estrutura natural, né, dos ecossistemas não era tão intensa. E a gente viveu, e assim, aí vem as populações indígenas, né, quilombolas, outros povos tradicionais, que eles tinham o manejo do recurso natural, e eles têm muito conhecimento, né, para a gente aprender com eles também, e também inovar, né? Então, a agroecologia, ela traz isso, essa possibilidade de unir os Uhum. conhecimentos antigos, ancestrais, respeitando os ecossistemas, com as inovações que não, né, quebram esses ecossistemas, né? Não é nada Então, novo, né? No assim, fim do se fim, houvesse mais, não é nada novo, né? São conhecimentos que já estão aqui, né? exatamente, é você abrir os olhos e descobrir o que estava Exato. nublado, né? Estava encoberto. Exatamente. E muito bem. Como a nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o quadro do podcast que eu sempre trago para todo mundo que passa por essa mesa. É o Mete o Bico, para a gente fechar a conversa metendo o bico na questão. Fernanda, a gente falou aqui de política, de alimentação. E aí a gente se volta novamente, né, para essa política, especialmente num ano que é de eleições, né? Te pergunto então, no ano feito para essas eleições, vencer a fome no Brasil vai passar pelo voto? Mete o bico. Com certeza, né? A gente não pode dissociar as ações concretas, né, as políticas públicas, os programas, de quem está no comando, né? Quem está com a caneta na mão e quem toma as decisões. Então, os vereadores são importantes, os prefeitos, prefeitas, né, são importantes. Então, é fundamental que a população se conscientize, né, do que ela procura, o que é a política, né? A gente não foge da política, a gente às vezes quer fugir, a gente quer fazer outras coisas, mas assim, acaba que a gente é determinante na nossa vida. Então, quais são as decisões para estabelecer como é que vai ser a questão do trabalho, do emprego, né, do saneamento, da saúde, né, do que tem de programa de política pública para tudo, inclusive para a gente ter acesso, né, para a gente ter segurança alimentar e nutricional, ou seja, o acesso ao alimento e o alimento saudável. Se a gente está sempre elegendo aquelas pessoas que elas vão indo, né, vão se entregando a quem já tem mais dinheiro, que já tem um monopólio, né, e eles, não, agrotóxico é normal, a gente só produz desse jeito, né, a gente tem que comer veneno, assim, não, esse veneno faz mal, né, aí a gente via aquele ministro do meio ambiente que passava a boiada e ia comprar na loja de comida orgânica, né, para os outros, é desmatamento, boiada e agrotóxico, para ele, para a família dele, era a loja de comida orgânica, né, então, assim, a população tem que ter consciência que ela pode ter uma qualidade de vida melhor. Agora é importante a gente participar. Então, a participação da sociedade, quanto mais as pessoas participarem desse processo,
né, para ter uma alimentação melhor para suas famílias, para ter mais acesso à saúde, né, as melhorias da educação, a ter melhores condições de trabalho, de emprego, de tudo, né? Então, um calçamento vai depender de quem você coloca lá. Se a pessoa tem um compromisso, né, com melhorias para as condições de vida da população, e o político tem que ter isso, né? Ficar discutindo ideologia a gente, né, não, fé, crença, isso aí a gente tem, assim, todo mundo tem espaço, a gente está no Brasil, um país laico, com crença de credo, com crença de ideias, então todo mundo pode discutir todas as coisas, mas se o político ele trabalha só para fazer vídeo para a internet e ficar, né, falando bonito ou gritando para chamar atenção, só para fazer maquiagem e ficar aparecendo, e isso é a nossa escolha, para uma pessoa que vai representar e tomar decisões que vão interferir no seu emprego, no seu acesso à comida, no seu acesso à água, a qualidade da água, aí a gente vai ter, sempre vai ser difícil, né? Vai ser, quando a gente tiver mais gente, é por isso que a gente precisa de mais gente comprometida com as questões prioritárias para a população. Quanto mais gente a gente está lá nos representando e trabalhando para melhorar as condições de vida, né? Independente de cor, de raça, de credo, de orientação, de qualquer coisa, a gente vai ter uma sociedade melhor, a gente vai ter uma condição de vida melhor e vai poder fazer as coisas que a gente quer fazer, que não são, assim, políticas, né? Fazer os nossos projetos de vida, né? Ter uma condição melhor, né? Seja para questão de consumo, como uma viagem ou comprar alguma coisa, seja para a realização de sonhos, né? Então, quando a gente tem representantes que trabalham melhor para melhorar nossa sociedade, nossas condições de vida, a gente pode também ter nossa individualidade mais respeitada, né? E ter mais tempo para pensar nisso, né? Do que ficar sofrendo com as consequências de quem está lá fazendo ou não fazendo nada, né? Mais tempo para comida, diversão e para arte. Exatamente. Fernanda, muito obrigado por mais uma participação aqui com a gente hoje, com mais um programa, né? Muito obrigado por participar com a gente. Obrigada também, João. É isso, vamos combater a fome. Gente, hoje conversamos com Fernanda Tavares, nutricionista, mestre e doutora em nutrição, atualmente professora do Laboratório de Nutrição em Saúde Pública do Departamento de Nutrição da UFPE. Uma conversa muito diferente do que tivemos um pouco de tempo atrás, né? Quando a fome batia na cara do Brasil. Mais um prazer. Ali a gente só estava chorando, né? Só vendo os problemas e tentando... Era um momento de denúncia, né? Que também é muito importante. Se a gente não identifica o problema, se a gente não denuncia, as coisas não mudam. Então, ali foi um momento de lamentação e denúncia. Agora é um momento de construção, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem... A gente ainda denuncia, né? Não é fácil, não. Mas pelo menos a gente está vendo alguma coisa acontecer. Pessoal, é isso. Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por você sempre estar com a gente aqui toda segunda-feira com Cantos do Sabiá, toda quarta-feira com comida de verdade. Ah, é a primeira vez que você está aqui? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Siga o nosso podcast para toda semana receber programas novos. Se preferir, você encontra o Centro Sabiá em qualquer plataforma. Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.